Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora vamos entender um pouco a diferença entre o back-end e o front-end. Mas para isso, antes a gente precisa entender o conceito de aplicação. A aplicação é todo o ecossistema do sistema, ou seja, front-end e back-end juntos. A aplicação também envolve recursos de máquina, que são servidores, rede de computadores, internet, todo esse conjunto de coisas que faz com que as coisas funcionem no meio da internet, principalmente. E aí, a gente vai começar a entender o papel do back-end. O back-end, ele trabalha mais numa camada que o usuário final ele não enxerga, que é aquela camada mais que cuida de dados. Ele cuida da comunicação entre o servidor e a aplicação. Então, ele faz com que os dados sejam armazenados, ele cuida desses dados, tem algumas rotinas do servidor. Então, ele gera esse código que faz todo o gerenciamento assim por baixo dos panos para entregar as informações para o front-end cuidar. O front-ender, que é o responsável por fazer a camada de apresentação para o usuário, ou seja, ele vai cuidar de toda a programação dos códigos que são apresentados na interface. Essa diferenciação entre back-end e front-end, ultimamente tem ficado um pouco mais complicada, justamente porque a gente trabalha mais agora voltado para microserviços. E microserviços são pequenos sistemas que formam uma aplicação inteira, ou seja, a gente trabalha no conceito de aplicação distribuída, sistemas distribuídos, e todos eles têm diversos desenvolvedores cuidando deles. Muitas vezes o front-end também faz o papel de back-end, quando ele faz essa camada de entrega dos dados para o servidor, mas muitas vezes ele já recebeu essa estrutura pronta de outro desenvolvedor back-end para que ele possa trabalhar. Recapitulando, o back-end ele é responsável por cuidar dos dados que trafegam entre o servidor e a aplicação. No caso, ele entrega os dados para o navegador que o front-end vai cuidar para entregar para o usuário. Já o front-end, ele é mais focado na codificação da interface, ou seja, todo o código responsável por gerar a interface, o visual do site que o usuário de fato acessa, essa é a responsabilidade do front-end. Agora aqui a gente vai ver alguns exemplos mais práticos dessa diferenciação. Então, agora vamos entender um pouco mais na prática a diferença entre front-end e back-end. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de aplicação. E para isso, a gente pode pensar numa aplicação como um carro, em que, enquanto alguns engenheiros focam na montagem e desempenho do motor, outros trabalham no conforto e acomodação de motoristas e passageiros, se preocupam com a cor, com o layout do carro, com a velocidade dele. Então, a aplicação ela é como se fosse um carro, ela é um sistema completo, ela tem todos os recursos necessários para que ela funcione. No caso de uma aplicação web, ela vai precisar de servidor e ela vai precisar de códigos no back-end para utilizar e persistir dados com banco de dados. Por exemplo, se você quiser salvar alguma informação no seu banco de dados e consultar, o desenvolvedor responsável por isso ele é o back-end. E uma aplicação completa ela precisa de diversos recursos, como comunicação entre servidor e a internet, ela precisa, se você for armazenar dados, ela precisa de banco de dados. E todas essas informações que são a nível de servidor, elas são transmitidas também para a tela do usuário. Então a gente vai entender quem é responsável por cada um dos processos. Primeiro falando do desenvolvedor do back-end. O desenvolvedor back-end ele é mais focado no processamento de dados. Ele faz a comunicação entre o cliente e o servidor. Ele é responsável por criar os códigos que vão fazer uma aplicação conversar com o banco de dados, ela trocar informação com o banco de dados, incluindo salvar, alterar, deletar informações. Tudo que tem interação com o banco de dados, ou do lado do servidor que utiliza recursos de máquina, disponibiliza mais memória para a página, tudo isso é feito por debaixo dos panos, ou seja, o usuário ele não vê isso, mas isso é necessário para o funcionamento de um site, de uma aplicação. Agora, quem vai cuidar de tudo que o usuário vê é o desenvolvedor front-end. Ele vai trabalhar com todas as informações que o back-end passou para ele e apresentar isso para o usuário em forma de interface, ou seja, ele vai pegar esses dados do back-end e converter em código de front-end para o usuário, por exemplo, ao acessar o site pelo navegador, ele conseguir visualizar todas as informações necessárias de um modo elegante e com uma boa experiência do usuário. Então, a principal responsabilidade do front-end é entregar a experiência final ao usuário. A gente vai ver também diversas formas de diferenciar o trabalho do back-end e do front-end, que muitas vezes pode não ser tão claro. A gente pode resumir que o trabalho do front-end consiste
em trabalhar o código de tudo que será apresentado ao usuário. Agora, acessando aqui o site da IBAC, que a gente já utilizou como exemplo em outras aulas, a gente consegue ver as informações, como elas são trabalhadas no front-end. O que o back-end forma, a gente não consegue visualizar. Então, tudo que o back-end faz, a gente como usuário não consegue enxergar, porque esses arquivos ficam protegidos no servidor e a gente só tem acesso ao que é disponibilizado aos usuários, que é feito pelo front-end. Então, espero que você tenha entendido bem essas diferenças. Então, nas próximas aulas, a gente verá outras possibilidades de papéis no desenvolvimento ágil. Até lá! E aí, pessoal, chegou a hora da gente conhecer o papel do Full Stack, ou melhor, os papéis do Full Stack. Também pode ser chamado aquele famoso faz tudo, o pau para toda obra, 1001 utilidades, o canivete suíço. Esse profissional que ganha diversos apelidos ao longo do tempo para designar a quantidade de tarefas que ele faz, ele é aquele cara que no mundo do software, comparando com futebol, é aquele cara que bate o escanteio e corre para cabecear. Bom, brincadeiras à parte, vamos entender aqui primeiro o que significa, né, esse cara que é chamado de full stack, que quer dizer em português pilha toda, ou seja, o conjunto de tecnologias que utilizamos para desenvolver algo. Por exemplo, cada empresa pode ter a sua stack. Onde eu trabalho, por exemplo, trabalho com React, Next, JavaScript, HTML, tem CI/CD com Docker, com Kubernetes. Esse é um breve resumo do que a gente faz, né, das tecnologias que a gente usa. É claro que o mundo da tecnologia é muito dinâmica, a gente pode trabalhar com mais de uma tecnologia, às vezes várias, muitas vezes até tecnologias que parecem ser concorrentes, a gente consegue utilizar no mesmo projeto, na mesma empresa. Hoje, em muitas empresas, é possível que cada equipe trabalhe com sua stack de preferência para atender determinado requisito de negócio. Então, na nossa vida como desenvolvedor, é possível que a gente passe por uma ou mais stacks. Eu mesmo já passei por diversas, utilizei PHP, já desenvolvi com Java, stack baseado em Node, também trabalhei com stack voltada para Vue. São várias possibilidades que a gente utiliza. E você que está iniciando, provavelmente você vai ter contato com diversas delas também. Você não precisa se preocupar em escolher uma stack logo no início da sua carreira. Você pode trabalhar ao longo do tempo, primeiro com uma linguagem, depois você aprende outra. Você pode escolher um lado, se é server-side ou client-side. Vamos detalhar um pouco mais o papel do Full Stack. O Full Stack ele pode trabalhar no server-side, que é o lado do servidor, que é a especialidade do desenvolvedor back-end. Ele também pode trabalhar no lado do front-end, que é o client-side, que é aquele lado do cliente, é o que o cliente vê, é a fachada da aplicação, é a porta da frente. Ele também pode ser responsável pela infraestrutura do projeto, ou seja, de cuidar da questão de rede, de conectividade, gerenciar banco de dados, gerenciar servidores, pool de servidores e também a parte de integração. Hoje trabalhamos muito com o conceito de delivery contínuo, entregas contínuas, melhorias contínuas, e a gente tem um lado que a gente chama de CI/CD, que é Continuous Integration, ou seja, integração contínua, e Continuous Delivery, que é Delivery contínuo. Este é um papel bem complexo. Muitas empresas utilizam desse profissional porque ele é o profissional que acaba entendendo o projeto de modo integral, de modo completo, e que conhece todas as partes da aplicação, que consegue tanto entender o código que está sendo feito no back-end, o que está sendo feito no front-end, como está sendo feita a integração, como é a infraestrutura desse projeto. Ele consegue fazer manutenção em um projeto em qualquer parte. Se algo falhar do lado do servidor, ele estará preparado para corrigir. A mesma coisa do back-end e do front-end. Se for algo de banco de dados, ele vai saber interagir também. É um papel realmente bem completo. Esse desenvolvedor, ele provavelmente começou por um dos lados, provavelmente como back-end ou front-end.
E aí, em algum momento de sua trajetória profissional, ele precisou lidar com o outro lado também, seja para atender alguma necessidade de negócio, para agilizar alguma entrega, ou também pode ser algo cultural de alguma empresa, pois algumas empresas elas veem o desenvolvedor como um papel integral. Essas empresas elas tentam não encaixar os profissionais em caixinhas. Elas entendem que o profissional, um desenvolvedor, a pessoa que entende de tecnologia, ela é capaz de solucionar qualquer problema, independente da linguagem, se vai ser no servidor, se vai ser do lado do cliente. Ela entende que se o desenvolvedor que entende bem o negócio, que conhece bem o projeto, ele consegue atuar em qualquer uma das pontas. Esse é um papel que demanda muito conhecimento. Então, o ideal é realmente começar por alguma linguagem. Dificilmente você vai conseguir estudar mais do que 3 linguagens ao mesmo tempo, se elas não conversarem entre si. Então, caso você também queira ser um full stack algum dia, você precisa começar de algum lugar. Este curso é um curso para front-end, mas a gente vai trabalhar em diversos módulos, conceitos de engenharia, de arquitetura de software, que você poderá aplicar também do lado do back-end. Inclusive, vamos fazer algumas coisas com banco de dados. Então, vamos ter diversos conceitos que você poderá utilizar como base para conhecer outras linguagens, inclusive do back-end. As carreiras em infraestrutura no mundo da tecnologia também estão bastante altas. Devido à necessidade de agilidade de entrega, surgiu papéis importantes como o DevOps, que é aquele desenvolvedor que fica mais focado na integra contínua, cuidando da infraestrutura necessária para você iniciar um projeto. Então, imagina a solução que você precisa fazer um sistema para a web que vai solucionar uma parte muito importante do negócio da sua empresa e que vai demandar bastante esforço, tanto do back-end quanto do front-end, muita interação com o banco de dados, com a API rodando. Vai demandar bastante esforço e aí você deixa para comunicar a pessoa de infra na última semana do projeto, quando você precisa entregar ele para seu cliente para ter ele rodando. E aí nessa situação você pode ser surpreendido, porque a infraestrutura não foi dimensionada para aquele sistema, ela não foi preparada para atender aquelas linguagens, para trabalhar com o framework que você escolheu, então vai inviabilizar seu projeto. Aí quem tem uma visão geral do projeto, como um full stack, ele já vai estar prevendo essa situação. Então, além de ele trabalhar com o desenvolvimento do back-end e do front-end, ele vai ficar ligado na infraestrutura necessária para rodar o sistema. Outro aspecto importante desse trabalho é que as equipes de desenvolvimento, os desenvolvedores, precisam conversar entre si. Então, o projeto também precisa ter um planejamento para integração contínua, para que as equipes consigam de fato colaborar com o código uma da outra. E o Full Stack, por conhecer o projeto de forma completa e conhecer todas as tecnologias envolvidas, ele consegue orientar desenvolvedores de cada especialidade para trabalhar junto no projeto. Imagine que você vai trabalhar em um restaurante. Esse restaurante tem a fachada dele, que a gente pode associar ao front-end. Ela tem os funcionários da cozinha, tem o pessoal de estoque, diversos funcionários que trabalham no back-office, ou seja, no back-end. No lado que o cliente não vê. Muitas vezes ele só faz o pedido para o garçom, para algum atendente. Ele não sabe o funcionamento de tudo. O desenvolvedor full stack, ele consegue compreender todos os processos de ponta a ponta, começando do gerenciamento de estoque, gerenciamento de pedidos, preparação dos pratos, até servir os pratos aos clientes finais. E além disso, ele também faz com que a equipe toda converse entre si e entenda todo o processo do restaurante. Ou seja, esse papel do full stack é um papel que consegue concentrar tudo o que é necessário para manter o sistema rodando. Agora eu vou mostrar algumas linguagens e frameworks, tanto de front-end quanto de back-end, e ver como que elas podem trabalhar de forma conjunta, de modo bem rápido, apenas para exemplificar para vocês o conhecimento que pode ter um full stack. Começando aqui, existem diversas possibilidades de montar uma stack. Você pode selecionar a linguagem de sua preferência. Aqui eu vou começar falando do Node, que é uma biblioteca em JavaScript. Ele foi desenvolvido para criar aplicações escaláveis de rede, programando com JavaScript do lado do servidor. Então, com o Node você consegue controlar rotas, interagir com o banco de dados, tudo isso de forma muito padronizada, seguindo o conceito também de MVC. Você pode criar seus padrões de projeto também utilizando o Node.
O Node também ele é muito utilizado para construir um ambiente de desenvolvimento, aquele código que somente o desenvolvedor vê em sua máquina. O React, por exemplo, utiliza o Node para fazer o gerenciamento de pacote e rodar a aplicação até o build. Aqui temos o React, que é uma biblioteca JavaScript criada para criar interfaces mais interativas com o usuário, baseada em componentes. Então ela é muito interessante porque ela estende bastante a funcionalidade do JavaScript. O React possibilita que você crie aplicações tanto para o desktop quanto para mobile, para smartphones. Inclusive tem projeto no React para você também criar interfaces para Smart TV. A escrita também é em JavaScript, baseada em JavaScript. Você também tem a opção de escrever em TypeScript. Utiliza também uma linguagem chamada JSX, que é uma junção de XML, que é ali um parente próximo do HTML, e o JavaScript. Você com conhecimento em JavaScript e HTML, você vai entender facilmente esses códigos todos. Temos também o Laravel, que é um framework em PHP. Ele é utilizado para trabalhar com back-end, com banco de dados, também constrói APIs do lado do servidor. Ele trabalha com MVC, que é um modelo de desenvolvimento que a gente chama de Model View Controller, que a gente separa as camadas de desenvolvimento entre controlador, modelo e a visão, aquilo que o usuário vai interagir, que seria o front-end da aplicação. E o Laravel tem uma integração muito fácil, tanto com React quanto com o Vue.js. O Vue.js, o Vue.js, ele é um framework JavaScript também, igual ao React, ele é concorrente do React. Então, dificilmente você utilizará o Vue junto com o React na mesma empresa ou no mesmo projeto, apesar de ser possível. Ele também é focado em componentes, você escreve com ele com JavaScript também. A proposta do framework é ser mais simples que o React. Agora, falando sobre infraestrutura e integração contínua, vou falar um pouco aqui sobre o Docker. O Docker ele é um conjunto de serviços que trabalha com a virtualização de containers. Ele surgiu com a necessidade de acabar com o velho problema que muitos desenvolvedores se depararam em algum momento de sua carreira, que é quando ele vai apresentar um projeto para um cliente ou subir um código no servidor e esse código se comporta de forma diferente do que estava na máquina dele. O famoso, mas na minha máquina estava funcionando. Então, com o Docker, você consegue criar containers contendo a configuração exata, igual como você roda na sua máquina, para transportar ela facilmente para o servidor. Então, pessoal, essas são algumas linguagens e frameworks que um full stack pode dominar. Com essa visão, você consegue focar mais no front, sabendo o seu limite de atuação. Vou apresentar durante o curso diversos conteúdos para você conseguir compreender e começar a trabalhar com essas linguagens e frameworks. Até a próxima aula. Chegou na hora de falar de agilidade. Preciso desenvolver de forma rápida e com qualidade. Mas ao contrário do que muitos pensam, metodologias ágeis, elas não surgiram para você correr com seus projetos, para você ficar acelerando o passo do projeto. Muito pelo contrário, a gente aprende a focar no que é mais essencial e a gente divide o nosso ciclo de desenvolvimento em entregas menores para a gente conseguir entregar mais coisas no menor espaço de tempo. E de uma maneira que você consiga validar rapidamente o que você desenvolveu e manter um ritmo constante de entrega. No desenvolvimento ágil, além do desenvolvedor, também existem outros papéis, como Scrum Master, ou PO, Product Owner, ou dono do produto em português. Podem existir também testers, que são testadores da sua aplicação, do seu código. Também podem haver stakeholders, que são todas as pessoas envolvidas no projeto, incluindo o cliente. No desenvolvimento ágil, você consegue trazer o cliente mais perto do projeto, para ele acompanhar cada etapa. Assim você evita surpresas de deixar para apresentar o projeto para o cliente apenas no final, e correr o risco de ter errado no começo do projeto e ter um erro espalhado em toda a aplicação, o que tornaria mais difícil corrigir,
pois você teria que revisar praticamente o projeto inteiro depois de alguns dias ou meses de trabalho. Por isso é importante conhecer as metodologias de desenvolvimento, para você conseguir planejar projetos e dividir entregas de modo mais organizado e profissional. As metodologias de desenvolvimento de software evoluíram ao longo do tempo e passaram a implementar o conceito de melhorias contínuas, dividido em ciclos de desenvolvimento com equipes multidisciplinares trabalhando juntas. Pode ser equipe ou desenvolvedores ou pessoas multidisciplinares trabalhando juntas. Diferente de metodologias mais antigas, onde as pessoas eram separadas por especialidade. Antigamente, o que era mais comum no desenvolvimento de software era o desenvolvimento em cascata, uma metodologia onde o projeto tinha várias etapas. Passava primeiro pelo design, aí depois de aprovado, ia para desenvolvimento, e depois de desenvolvimento ia para teste, e depois de teste para aprovação. E o cliente demorava demais para ver o projeto funcionando, para ver algo do projeto. Às vezes o processo de desenvolvimento pode ser algo que leva meses ou anos. Havia situações em que muitas vezes o cliente até desistia do projeto por tanto tempo que ele ficou em desenvolvimento. Então, para solucionar esse problema, surgiram algumas metodologias de desenvolvimento ágil, onde o escopo ele é mais flexível, adaptado ao ritmo dos desenvolvedores, o trabalho é mais colaborativo, diversos profissionais trabalham simultaneamente para cumprir os ciclos do desenvolvimento, e o cliente pode acompanhar o processo de desenvolvimento. Os ciclos de entrega de desenvolvimento costumam durar entre uma semana e 14 dias, depende da equipe, de como os desenvolvedores dessa equipe se sentem confortáveis de trabalhar. As principais metodologias de desenvolvimento ágil são XP, que é do inglês Extreme Programming, programação extrema, e tem Scrum e o Kanban, que são uma das metodologias mais utilizadas. As metodologias elas são conhecidas também por terem algumas cerimônias, como o Daily Scrum, que é uma reunião diária onde os desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento se reúne em aproximadamente 15 minutos para falar o que foi feito e o que estão fazendo no dia de hoje, se há algum impedimento. Depois você pode se aprofundar em cada uma das metodologias para saber a que você se identifica mais. Você pode preferir trabalhar em uma ou outra metodologia, mas é importante que você consiga se adaptar em diversas situações, pois cada empresa, cada projeto, cada cliente pode ter sua cultura de desenvolvimento e na área de tecnologia as transformações são constantes. As metodologias mais atuais, elas focam em papéis multidisciplinares, ou seja, o desenvolvedor também participa do processo de concepção. O designer também participa do processo de desenvolvimento, pois todos podem contribuir com o trabalho do colega, fazer validações e também trazer pontos de vista diferentes do habitual. No desenvolvimento ágil, o trabalho pode ser dividido em equipe. Vamos falar aqui dos principais papéis, começando pelo PO, que é o Product Owner, é o dono do produto. Essa pessoa é responsável por manter o backlog do produto, ou seja, aquela lista imensa do que é desejável fazer no produto, o que é preciso implementar. O Product Owner deve manter o backlog atualizado com tudo o que precisa ser desenvolvido, com todas as implementações previstas para aquele produto, para aquele sistema. Outro papel importante é do Scrum Master, ou agilista da equipe. Ele é responsável por implementar na equipe as metodologias ágeis, fazer com que haja conversa e interação entre o time e no dia a dia do desenvolvimento, socorrer desenvolvedores que tiverem com algum tipo de impedimento para executar sua tarefa, seja esse impedimento algo técnico ou uma questão de negócio para ele esclarecer. Aí tem os desenvolvedores, obviamente, que são responsáveis por implementar e discutir tudo o que precisa ser feito, desmembrar tarefas em tarefas menores, fazer toda a mitigação de possíveis erros e impacto das alterações, ajudar outros desenvolvedores em impedimentos, codificar e se comprometer com o que foi proposto no ciclo de desenvolvimento. Não existe uma obrigatoriedade de existir esses papéis em todas as equipes de desenvolvimento. Isso pode variar de acordo com a empresa, com o projeto. Muitas vezes você vai trabalhar sozinho também, caso você seja um freelancer ou um consultor. E nesses casos, você pode se organizar para executar as tarefas de todos os papéis, mantendo o backlog atualizado, mantendo referências técnicas para cuidar de possíveis impedimentos,
se comunicar com o cliente. Então é importante que você consiga se adaptar a cada situação. Mesmo que você trabalhe na sua equipe, na sua própria equipe, ou numa equipe grande, multidisciplinar e uma multinacional, você precisa ter uma alta habilidade de se comunicar com seus colegas, parceiros, pois na tecnologia a gente trabalha com soluções. Essas soluções geralmente são para atender requisitos de negócios. Esses requisitos podem ser funcionais ou não funcionais, como é o caso de design, e você precisará estar preparado para se comunicar com diversos níveis, departamentos dentro de uma empresa. E o mais importante da utilização de metodologias ágeis é que você consiga ter uma previsibilidade do que você irá entregar. Quando você for fazer o orçamento de um projeto ou mesmo conversar com alguém da sua equipe, você se compromete com algum prazo de entrega. Você tendo uma noção maior assim, do processo e do seu ritmo de trabalho, do ritmo de trabalho da sua equipe, você conseguirá definir prazos com mais facilidade. E também gerenciar expectativas de entrega com questão de qualidade, o que é necessário, o que foi requisitado, ter o acompanhamento do cliente. Tudo isso é muito importante para que você consiga iniciar e concluir seus projetos com sucesso. Reforçando também que a maioria das metodologias ágeis, elas foram criadas com o conceito de melhorias contínuas. Então a ideia é que você trabalhe em ciclos pequenos e que esses ciclos sejam incrementais, ou seja, para você conseguir evoluir seu sistema, sua aplicação ao longo do tempo. Pense no conceito de evoluir pouco, mas evoluir sempre. Essa é uma das premissas do desenvolvimento ágil. Então, falando um pouco mais sobre os ciclos, você provavelmente vai concluir outro, você já inicia outro. E dentro dos ciclos, tem alguns processos. Começa com a análise, você vai entender a ideia, entender bem os requisitos, o que precisa ser feito. Nessa etapa, você precisa fazer questionamentos técnicos, ver se tem algum impedimento, ver se tem alguma dificuldade, se você vai precisar aprender algo, se você domina a linguagem. Aí você vai buscar todos os insumos para você conseguir desenvolver. Com tudo isso pronto, você passa ao desenvolvimento, onde você vai codificar o que foi combinado após dias e horas de programação, de desenvolvimento, ou mesmo durante todo esse processo, você precisa testar o que você fez, revisar o seu código, e aí você submete seu código para outras pessoas avaliarem, se você estiver trabalhando numa equipe. E aí, concluído as tarefas determinadas para aquele ciclo, você já começa o planejamento do outro. Os ciclos têm uma duração flexível, eles podem variar entre 7 e 21 dias, ou até mesmo mais, mas a ideia é que não passe muito disso, de 21 dias, para você conseguir fazer mais ciclos e entregar mais coisas ao longo do tempo. Para você, desenvolvedor, o entendimento e o conhecimento de metodologias de desenvolvimento, principalmente as metodologias ágeis, elas são necessárias para você porque, além do desenvolvimento, além de conhecer e dominar a linguagem de programação, você consiga ser um profissional organizado e concluir seus trabalhos, e interagir com diversos papéis que existem nesse mundo. Aqui no curso não vamos utilizar uma metodologia específica, vamos aplicar diversas delas em momentos diferentes. Agora vamos entender aqui um pouco do quadro Kanban. Agora, o jeito fácil de você organizar suas atividades é utilizando o site Trello. No site Trello, você pode criar um quadro para você organizar suas tarefas do curso ou outra qualquer. Você pode criar um quadro simples com 3 ou 4 colunas, sendo que a primeira coluna é a coluna do backlog e o objetivo é mover as tarefas no sentido da esquerda para a direita. Você pode criar as colunas para fazer, sendo ela o seu backlog, fazendo, que é o trabalho que você está executando, e a última coluna pode ser a coluna feito, onde você vai colocar as tarefas concluídas. Então vamos fazer aqui uma movimentação rápida. Cadastrei aqui essa tarefa no To-Do. Aí agora eu comecei a fazer, movi ela para fazendo. E agora que concluí, ela está na coluna do feito. Então tente praticar durante o curso e até a próxima aula.
E aí, pessoal, nesta aula agora, vamos estender um pouco mais a visão sobre o papel do desenvolvedor. Falamos nas aulas anteriores sobre o papel do back-end, do front-end, até do full stack. Também entendemos a questão de alguns papéis do desenvolvimento ágil, incluindo o conhecimento sobre algumas metodologias. Existe um ponto que a gente consegue conectar tudo que a gente falou nos capítulos anteriores, que é o nosso propósito, é gerar uma entrega de valor. A gente está sempre buscando entregar valor, seja para um cliente, para uma marca, para o nosso negócio, para a empresa que a gente trabalha. Devemos focar na qualidade e na entrega do que foi proposto. Este é nosso papel e é a principal missão da nossa profissão. E pensando desta forma, algumas vezes seremos desafiados a fazer aquilo que ainda não fizemos, aquilo que não dominamos muito e que precisamos aprender rápido. Nosso aprendizado ele é constante. Na área de tecnologia, precisamos estar sempre atualizados e acompanhando as inovações no mercado. Em alguns casos, o front-end precisa ultrapassar a sua barreira de atuação, convergindo algumas vezes para o papel de designer, para o papel de back-end ou mesmo full stack. É preciso ter uma flexibilidade grande para trabalhar na área, pois o papel do front-end ele é complexo de ser definido exatamente como deve ser, pois o front-end está no meio de campo de diversos times. É um perfil profissional integrador, que consegue unir diversas pontas em um projeto ou uma empresa. Historicamente, o trabalho do front-end já foi confundido com outras profissões, que são muito próximas, começando com o web designer, que seria o designer focado em web. No caso, muitos web designers em sua carreira em algum momento também solicitaram que ele fizesse algo de programação, algo de front-end, né? Porque está ali próximo, já que ele desenhou a tela, porque ele não pode codificar. E aí, no caso, ele passava a ser um profissional misto, um designer que também codifica. Inclusive, existe uma profissão para isso, que é o webmaster, que é o designer que ele consegue também programar, é o programador que consegue layoutar uma página. Então, é um perfil bem dinâmico também. Ele é presente em diversas empresas ainda no mercado. Apesar que, atualmente, o mercado está caminhando mais no sentido de buscar especialistas em cada área, pois o escopo dos desenvolvedores front-end foi bastante ampliado com o passar do tempo, e o mesmo dos designers, que agora têm disciplinas como o UX, que compreende todo o fluxo de navegação e jornada do usuário dentro de uma aplicação, dentro de um site. E em algumas empresas também é desejável que os front-enders também tenham conhecimento dessa área, de UX. A mesma coisa também ocorre no sentido oposto, ou seja, de solicitar para o front-end, que é o profissional responsável pela interface de aplicações, que ele também faça coisas de back-end. Pois já que já está com a mão no código, por que não também mexer no banco de dados, mexer com a aplicação, com o servidor? Muita gente realmente confunde os papéis, mas como parte do nosso papel é ter um perfil também solucionador de problemas e focar na entrega de valor e qualidade dos produtos, precisamos entender todas as solicitações que nos fizerem e direcionar para as áreas mais qualificadas. Também podemos contar com uma grande rede de network para poder tirar dúvidas e falar com profissionais especialistas das áreas. Uma boa dica é para você buscar sempre negociar caso você não se sinta confortável para executar algum trabalho, alguma tarefa. Mas como front-end, diversos tipos de demandas irão surgir para você fazer, e dificilmente você irá repetir uma demanda. Ou melhor, raramente é um trabalho que você fará de forma repetida. A rotina do front-end ela é mais voltada para inovação e entrega de soluções novas. E para isso, muitas das vezes, você precisará entender além do código, além do design, além da experiência do usuário. Agora, falando um pouco mais sobre desenvolvimento ágil, o papel do front-end também pode ser bem decisivo no processo de avaliação de tarefas, de priorização de itens do backlog, e dessa forma você também poderá atuar auxiliando ao PO no processo de tomada de decisões e priorização de tarefas, bem como ajudando outros desenvolvedores do seu time ou designers a entenderem melhor as regras de negócio e limitações de tecnologia da interface, explicando potenciais problemas que podem acontecer durante o processo de codificação, de implementação de novos itens, chamar a atenção para pontos de integração,
fornecer uma visão geral da jornada do usuário na aplicação, inclusive gerando protótipos navegáveis para provas de conceito e experimentação. Além da criação de protótipos navegáveis da aplicação ou site, como front-end, você também pode ser capaz de desenvolver wireframes, que são layouts com menos níveis de detalhes, eles são mais focados na estrutura, como se fosse um esqueleto da página, e também com layouts de mais alta fidelidade, próximo ao trabalho de um designer. E além dessas questões mais voltadas para design e concepção, você também pode trabalhar na camada mais tecnológica, atuando na arquitetura de soluções, podendo definir a linguagem, bibliotecas e frameworks que serão utilizados na aplicação, bem como será feita a integração do front-end com back-end e quais são os requisitos de infraestrutura necessários para rodar sua aplicação. Para atingir este nível, você precisa estudar bastante as bases da web, aquela questão de como a internet funciona, entender as linguagens, dominar as principais linguagens, ser fluente nas principais linguagens, que são o JavaScript, o CSS e o HTML. Pois você precisará dominar também as bibliotecas e frameworks do projeto. Tudo isso para você ter uma boa base de conhecimento em tecnologia e de front-end para poder criar suas próprias ideias e ajudar suas equipes no desenvolvimento de sites e aplicações dos mais simples até os mais robustos. E esses conhecimentos em tecnologias, somados aos conhecimentos de metodologia e processo de trabalho, farão com que você seja um profissional muito alinhado ao perfil mais desejado de front-end no mercado. A partir deste ponto, espero que você já tenha adquirido boa base de conhecimento para poder iniciar na carreira e evoluir no curso, pois nosso conteúdo é extenso e você precisará de processos e metodologias para organizar tudo e conseguir acompanhar o curso no seu ritmo. A partir das próximas aulas, vamos aprofundar mais na questão das linguagens para você já começar a praticar. Iremos definir as ferramentas e montar o ambiente de trabalho. E o principal, vamos produzir e codificar bastante. Vamos colocar em prática todas as metodologias que vimos aqui e integrar diversos tipos de papéis que vimos aqui e tecnologias durante o curso. Vamos lá? Agora sim, pessoal, vamos preparar nosso ambiente de trabalho para preparar para os próximos módulos que serão bem práticos. Vamos praticar bastante o processo de codificação, mas o primeiro passo agora é entender as ferramentas e preparar o ambiente de trabalho. Começando das ferramentas mais básicas que todo mundo tem no computador, que são sistemas de arquivos, que quem tem o Windows é o Explorer, quem utiliza o Mac é o Finder. Iremos utilizar também o terminal de comando ou o console, se você estiver usando o Windows, para rodar comandos básicos aí, para criar diretórios, arquivos através do terminal. A gente utilizará algum navegador, nesta aula pode ser o de sua preferência. Depois veremos alguns tópicos mais avançados sobre navegadores nas próximas aulas. Mas já deixo a dica aqui que é importante você ter diversos navegadores na sua máquina para você testar suas páginas, porque elas podem se comportar diferente dependendo do tipo de navegador. Vamos começar a utilizar um editor de texto especial para desenvolvedores, pois mesmo que seja possível desenvolver utilizando o bloco de nota ou o editor de texto padrão do seu sistema operacional, e conforme formos avançando no conteúdo do curso, veremos mais opções de ferramentas, utilização de IDEs, que são interfaces de desenvolvimento, que fornece uma série de ferramentas, de plugins, aplicativos que podemos utilizar para auxiliar no nosso desenvolvimento e ganhar mais agilidade e produzir código com maior qualidade, trabalhando com projetos grandes também. Mas começaremos utilizando o editor de modo bem simples para a gente conseguir evoluir no conteúdo fazendo o passo a passo, sem perder nenhuma etapa, para você aprender em todos os detalhes tudo que é importante, desde o gerenciamento de arquivos, a nomenclatura. A utilização de editores mais simples no começo do aprendizado, ela nos favorece porque a gente aprende a não ter vícios
Vícios que podem ser causados pela utilização de ferramentas que fazem muitas coisas automatizadas. Então, nesse começo, é importante, mesmo que você já conheça alguma linguagem, já trabalhe com algum editor, que você pare um pouco e pratique de modo manual para você aprender em todos os detalhes tudo que vamos praticar aqui. A escrita de códigos é um processo muito importante, a gente precisa prestar muita atenção porque cada espaço conta, cada caractere conta e precisamos prestar atenção em todos os detalhes para não quebrar o nosso código. Aqui já vamos iniciar com a criação do arquivo HTML, mas primeiro vamos para a instalação do nosso editor de texto. Vamos conhecer o famoso Sublime Text. Neste curso iniciaremos o aprendizado de código com HTML utilizando o Sublime Text. A opção pelo Sublime Text foi porque ele é um editor multiplataforma, ele oferece alguns recursos que são interessantes para quem já está iniciando e você consegue também utilizar ele de modo mais avançado conforme for evoluindo no curso. Não sei se seu sistema operacional é Windows, Linux ou macOS, indiquei esse editor porque ele funciona em todos os sistemas operacionais e ele também é uma ferramenta profissional, utilizada por diversos desenvolvedores em todo o mundo. Agora vamos à instalação. Primeiro você pode buscar no Google pelo nome Sublime Text, depois você visualiza as informações dele e você vai para a página de download. Importante, você pode ir pausando o vídeo para fazer cada etapa, assim você não perde nenhum detalhe e garante que tudo funcionará corretamente. Ao acessar o site do Sublime Text, ele já consegue identificar qual sistema operacional estou utilizando. No meu caso, estou utilizando o macOS, mas você consegue reproduzir os mesmos passos utilizando o Linux ou Windows. Você também visualiza o overview do editor, aí localize o botão de download, clique nele, dê a permissão para baixar o arquivo se necessário. Enquanto você está baixando e instalando o programa, você também pode verificar como fica o visual do código no Sublime. Ele utiliza a coloração das tags para destacar pontos importantes para a gente prestar atenção, dependendo da sintaxe da linguagem que você irá utilizar. Com a instalação concluída, você já pode abrir seu editor. Abri aqui o meu, agora vou ampliar um pouco aqui para você visualizar melhor a minha tela. Vamos criar as primeiras tags em HTML para praticar. Veja como criamos a tag HTML utilizando o símbolo menor que, escrevendo HTML e fechando com maior que. Após essa primeira parte, a gente tem que repetir, só que iniciando a segunda parte com um barra, depois do sinal de menor que. Assim temos a abertura e fechamento da tag HTML. E aqui podemos escrever nossa primeira página em HTML dentro dessas tags. Dentro da tag HTML, eu vou inserir a tag body, que significa corpo. Esta tag serve para informar ao navegador que ele pode renderizar o conteúdo que estiver dentro dela. Vou começar ensinando para vocês a questão da indentação, que é importante para a gente conseguir separar visualmente rapidamente os blocos de código. Indentação são esses espaços que eu utilizo aqui no início de cada linha, informando que um elemento está dentro do outro. Para indentar uma linha, você posiciona o cursor do mouse no início da linha, pressiona a tecla Tab para avançar uma coluna. Se precisar recuar, você utiliza as teclas Shift mais Tab. Agora, dentro da tag Body, irei adicionar mais uma tag, a tag H1, que significa Head 1, Título 1. Já vou deixar a tag indentada. Perceba a hierarquia dos elementos. Dentro dessa tag vou escrever Olá Mundo. Seria Hello World, mas vou de Olá Mundo mesmo. Este é o primeiro exemplo de HTML, de código HTML escrito no curso. Agora vamos salvar o arquivo. Você pode buscar a janela File ou Arquivo e o comando Salvar. Recomendo você a começar a utilizar comandos. Então, para salvar o arquivo utilizando o comando, você utiliza o Ctrl S no Windows ou Command S no Mac. Agora vou adicionar o nome do arquivo, olamundo.html. Para manter os códigos do curso organizados, vamos criar uma pasta Frontend e salvar o arquivo dentro dela. Pronto, o arquivo está salvo. E veja como o editor já adicionou coloração às tags HTML. Ele já faz isso apenas adicionando a extensão .html ao nome do arquivo.
Agora vamos localizar o arquivo e testar como ficou no navegador. Localize a pasta que você criou e dentro dela estará o arquivo. Você só precisa arrastar esse arquivo para a janela do navegador ou abrir ele com a opção Abrir com o navegador de sua preferência. Pronto, aqui está nosso arquivo com o Olá Mundo. Você pode visualizar o código-fonte que você criou clicando na opção com o botão direito do mouse Ver código-fonte ou View Code Source. Então o código-fonte da página abre outra tab e aí você consegue visualizar o que você digitou, o que você escreveu. Agora que instalamos o Sublime e criamos nosso primeiro arquivo por ele, vou mostrar o processo a partir do terminal, do prompt de comando. Isso para você ver que não é necessário ter um editor para criar código, para criar ou editar um código. Vou fazer o passo a passo aqui e você pode acompanhar também. Lembre de pausar o vídeo para ver os detalhes do passo a passo. Então vou abrir aqui o terminal pelo Mac utilizando o comando Command espaço, digito a palavra terminal, aperto Enter e abre o terminal. Já no Windows você consegue abrir o console de comando com o atalho tecla Windows mais R, aí você digita CMD e aperta Enter. Pronto, terminal aberto. Agora eu vou ampliar um pouco para você ver. Para achar o diretório raiz do usuário, utilizamos o comando cd espaço til barra, apertamos Enter. Como eu criei a pasta do curso na raiz do meu usuário, então devo achar aqui a pasta front-end que tem os códigos do curso. Ao acessar a pasta, eu faço a listagem aqui do conteúdo dela, localizo o arquivo olamundo.html. Importante para você que utiliza Windows, você utiliza o comando dir para listar conteúdo de um diretório. Se eu digitar dir aqui no terminal do Mac, vou ter um erro, pois para listar conteúdo dentro de um diretório no Mac, utilizamos o atalho ls, pois os terminais são diferentes. Para organizar mais o conteúdo e os exercícios do curso, vou criar aqui um diretório chamado Aula 1. Para criar um diretório via terminal, utilizamos o comando mkdir espaço o nome do diretório que você deseja adicionar. Vou utilizar o nome aula-1, pois é a nossa primeira aula com código. Agora eu vou listar novamente meu diretório atual. Veja que tem a pasta aula 1 criada e o arquivo olamundo.html. Sabemos que aula 1 é uma pasta, pois não tem extensão de arquivo, que tem um ponto antes do nome do arquivo. No caso do HTML, é ponto seguido HTML, que é a extensão do arquivo. Agora eu vou entrar na pasta aula 1, com o comando cd, espaço aula 1. Aí vou criar um novo arquivo dentro dessa página, com o comando touch. Então vou criar um novo arquivo dentro dessa pasta, com o comando touch e o nome do arquivo, que será index.html. Estou usando o nome index.html porque é um padrão. Em um servidor web, este será o primeiro arquivo exibido ao acessar esse diretório. Agora vamos listar o diretório para garantir que o arquivo foi criado. Agora eu vou abrir o arquivo para edição dentro do terminal com o comando nano. Nano é um tipo de editor que abre dentro do console, do terminal de comando. Agora já estou no modo de edição do arquivo pelo nano. Criarei agora novamente o código HTML semelhante ao que criamos dentro do editor. Repare que eu podia ter simplesmente copiado o código do exercício anterior, mas isso não é uma boa prática para desenvolvedores. Então não vou fazer isso nesse momento para incentivar vocês a escreverem o código novamente. Copiar e colar é um péssimo hábito para programador, principalmente quem está começando a lidar com código. Então tem que digitar mesmo. O curso de front-end acaba também sendo o curso de digitação. Aproveite para decorar o processo de abrir e fechar tag, abrir espaço da tag, indentar as tags, novamente abrindo e fechando a tag body, lembrando de indentar o código. Abrindo mais uma linha dentro da tag body para inserir o H1 novamente. Vou mudar um pouco a mensagem. Olá mundo pelo terminal. Lembro de fechar a tag H1. Agora para salvar o arquivo do nano, utilizo o atalho Command-O. Ele exibe os comandos nesta barra aqui embaixo. Então aqui pressionei Ctrl-O,
Mantive o nome do arquivo apenas apertando Enter ou Return para quem é do Mac. Agora, para sair, aperta as teclas Ctrl X. Aí sim, etapa concluída. Agora vamos testar. Agora vou conferir se o arquivo foi realmente criado e testar no navegador. Pronto, está aqui. A pasta aula 1 e o arquivo index. Agora é só arrastar e soltar dentro do navegador para conferir. Tudo certo, agora vou inspecionar novamente o código-fonte aqui, botão direito do mouse e na opção Ver código-fonte, View Page Source, está correto o código aqui. O mais importante é que você consiga instalar o editor de texto, o Sublime, para a gente conseguir evoluir nas próximas aulas. Em relação aos arquivos HTML que criamos aqui, caso você não tenha conseguido seguir o passo a passo, vamos repetir com mais detalhe e aprofundamento na próxima aula de HTML. Esta aula foi o pontapé inicial para começar a trabalhar com código, montando seu ambiente de trabalho. Você viu que é possível desenvolver com as ferramentas que já existem no computador e você também tem a opção de utilizar ferramentas mais avançadas. É importante que você consiga praticar das duas formas. Então, pessoal, nesse módulo a gente viu como funcionam os papéis no desenvolvimento, a diferença entre back-end e front-end, e também como funciona o full stack, que é o desenvolvedor que cuida tanto do front-end quanto do back-end. A gente também aprendeu os papéis no desenvolvimento ágil, para você trabalhar em equipe e desenvolver seus projetos de forma mais rápida. E também a gente viu aqui o setup básico para você começar a trabalhar com a codificação. Então, espero que você tenha entendido tudo e vamos praticar um pouco o nosso Code Together. Olá pessoal, então para finalizar esse módulo, tire um print da sua tela com seu ambiente de trabalho montado, isso é, com o bloco de notas aberto e o terminal de comando rodando. E aí você escreve no bloco de notas uma frase dizendo o que te motiva a ser um desenvolvedor front-end. Aí você tira o print da sua tela contendo o bloco de notas e o terminal de comando e sobe na plataforma da IBAC. Obrigado. Olá pessoal, aqui vou mostrar um guia para você conseguir executar comandos no terminal de modo mais fácil a partir do Windows. Para isso, será necessário você baixar o Git, que é um gerenciador de versão de código que vamos utilizar ao longo do curso. Aí você já pode adiantar a instalação dele, pois ele fornecerá um terminal de comandos chamado Bash, que a partir dele será possível editar comandos, rodar comandos da mesma forma como é rodado no sistema Linux, conforme eu mostrei na aula. Vamos repetir aqui os passos. Seguindo primeiro aqui com a instalação, você vai acessar esse endereço aqui, que é git-scm.com/download/win. Você pode pesquisar no Google, download Git Windows. Então ele já vem aqui para esta página, aí você vai selecionar seu sistema operacional, no caso aqui de Windows, você pode clicar aqui também diretamente. Aí você só vai clicar, baixar o executável, aí você já pode clicar aqui para rodar assim que concluir o download. Aí você precisa dar as permissões necessárias e seguir com a instalação. Aí com a instalação concluída, você pode selecionar aqui a opção Launch Git Bash. Você pode desmarcar aqui, View Release Notes, aí você vai concluir clicando em Finish. Então pronto, a partir deste terminal de comando com o Git Bash, você já consegue executar os comandos demonstrados na aula. Eu vou fechar aqui, caso você não tenha aberto ele, você pode procurar aqui a partir do atalho Windows, tecla Windows, você vai digitar Bash, que é B-A-S-H, aí tem aqui a opção Git Bash, aí você vai abrir
Conforme demonstrado na aula, você pode listar os diretórios. Aqui estão todos os diretórios que você tem disponível em sua máquina. Aí aqui você vai rodar o comando mkd-p para criar o diretório workspace /frontend aula 01. Aí você vai teclar Enter. Aqui você pode listar novamente o diretório com ls. Você vê que apareceu aqui o diretório Workspace, então vou navegar para o Workspace digitando o atalho cd work. Você percebe que se eu digitar a tecla Tab, ele já autocompleta aqui. Então já completou o Workspace. Eu posso navegar cd/workspace/frontend. De novo com a tecla Tab, ele autocompleta. Agora estou aqui na pasta Frontend. Posso listar novamente. Vou acessar a aula 1, cd aula 01. Agora estou dentro da pasta aula 1. Você percebe aqui como é montado o caminho navegando entre diretórios a partir desse barra. É como se você estivesse acessando uma pasta dentro do seu sistema. Aí aqui eu vou criar o arquivo index com o comando touch index.html, novamente listando com ls, listando o diretório. Apareceu aqui o arquivo criado. Aí para editar esse arquivo, eu vou acessar o editor que vem embutido aqui dentro do Bash, que é o nano. Coloco nano index.html. Precisa escrever exatamente do modo como está aqui. Aí aqui ele abriu o modo de edição do arquivo. E aí eu vou inserir o nosso Hello World com a tag h1 Hello World /h1. Aí para sair do modo edição, eu vou digitar o atalho Ctrl+O e até dar umas dicas aqui. Aqui ele pediu para confirmar o nome do arquivo. Se eu quero sobrescrever, eu só preciso pressionar Enter para manter o nome do arquivo. Agora o arquivo está salvo. Para sair deste modo de edição, eu digito o atalho Ctrl+X. Agora saí e voltei para o meu editor. Agora vamos ver aqui na estrutura de diretórios do Windows como está. Aqui eu abri a pasta para mim. Essa pasta ele deve ter criado dentro do meu usuário no sistema. Aí para localizar seu usuário, você precisa vir aqui no diretório C, você vem em usuários, você vai localizar o nome do seu usuário. A partir dele você vai localizar aqui a pasta Workspace. Aí Frontend, aula 1, index.html. Você viu como foi tudo criado aqui pelo terminal de comando do Bash. Aqui estou no Windows, você pode ver aqui a tela. Agora eu posso abrir aqui o nosso index, nosso Hello World, no Google Chrome ou no navegador de sua preferência. Aqui está o nosso Hello World, o arquivo conforme foi criado na aula. Instalando o Git é o modo mais fácil que tem de você ter acesso ao Bash e essas linhas de comando que são demonstradas que elas são mais utilizadas no universo da computação, principalmente por conta dos sistemas Linux e iOS também. É bem fácil utilizar esses comandos. O Windows também tem uma opção para você habilitar o Bash, que é o modo mais difícil. Mas daqui você instalando o Git, que é um software que vamos utilizar durante o curso para versionar nosso código, ele já disponibiliza aqui o Git Bash e aí você já consegue fazer a edição aqui dos seus arquivos HTML a partir da linha de comando. Então espero que você tenha gostado do tutorial e que a partir de agora você também consiga rodar comandos a partir de um computador com Windows.